Imagina que você estuda uma pessoa, aí você faz uma oração. Senhor, meu Deus, por favor, que eu não seja descoberto e nem preso por esse meu estudo. Isso faz sentido? Você está sendo cristão, mau caráter ou está totalmente equivocado com a sua fé? Ou pior, você está apenas fingindo que é cristão para que as pessoas acreditem em você e não achem que você estuda alguém? E como que tudo isso se relaciona com o caso Robinho? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre o caso Robinho. Sim, o caso que recentemente veio à tona mais uma vez, onde Robinho é acusado e já é inclusive condenado por ter uma jovem albanesa há alguns anos atrás. Esse caso não é novo, ele já é comentado aqui no canal inclusive há alguns anos, mas o que me chamou a atenção e me fez querer fazer esse novo vídeo sobre o caso foram duas coisas. A primeira é que nós tivemos aí novos áudios vazados sobre esse caso do Robinho. Áudios onde o Robinho trocava ali informações de cunho pessoal em ligações que ele fazia com os amigos e com pessoas que estavam envolvidas nesse crime, nessa situação a qual ele foi acusado e inclusive já condenado. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi que em dado momento, em uma das ligações que ele está fazendo ali privado, no pessoal dele, conversando com os outros amigos que também estão envolvidos no crime, ele está lá falando sobre o que ele fez, que ele isso, que ele aquilo, e em dado momento ele fala algo como: não, mas tomara a Deus que não vai acontecer nada, não vai dar nada isso aí não. Vamos chutar errado aqui, lógico que tomara a Deus que não vai dar em nada. E aquilo me levantou um alerta, como que alguém, uma pessoa, imagino que ele se diga cristão, vira e fala: bom, eu sou uma pessoa, mas deixa eu orar aqui, se Deus quisesse meu estupro não vai dar em nada. E esse segundo ponto também me fez querer vir pra cá e comentar algumas coisinhas, como se eu estivesse conversando ali de um cristão para outro cristão, porque eu também sou cristão, mas quando eu vejo um tipo de situação assim, uma pessoa usando ali o nome de Deus, de uma forma tão horrenda, isso me chama a atenção, claro. E eu não quero ser moralista nem nada, mas acho que vale a pena levantar alguns pontos para lembrar sobre o que é ser cristão. Essa parte dos meus comentários religiosos eu vou deixar pro fim do vídeo, portanto, a parte que não tem conteúdo religioso é o que eu vou falar agora. Se você quiser ver esses comentários religiosos, por qualquer motivo que seja, se você tiver curiosidade de saber o que eu penso sobre isso, fica até o final desse vídeo que no finalzinho dele eu vou fazer então esses comentários sobre o que é ser cristão. Pois muito bem, vamos então começar a falar sobre o caso do Robinho. Para você que está perdido não faz ideia do que eu tô falando, o nome do Robinho tem estado em alta nos últimos dias sobre uma polêmica antiga envolvendo o jogador. Eu tive conhecimento recente porque muitos inscritos começaram a me marcar em vídeos que eu já tinha feito sobre esse caso, dizendo coisas como: aí Metaforando, agora anos depois saiu a confirmação de que você acertou porque saíram áudios novos e eles mesmo, babá. Eu fui lá ver o que tinha acontecido e de fato saíram alguns áudios atualizando esse caso do Robinho. E acontece que a justiça italiana investigou e condenou Robinho e outros 5 amigos pelo estupro de uma jovem albanesa em uma boate. Isso teria acontecido em Milão em janeiro de 2013. Relembrando, o Robinho já tinha sido condenado em primeira instância em dezembro de 2017 a 9 anos de prisão. E a justiça italiana se baseou principalmente em gravações de conversas do Robinho e de seus amigos para condenar o atacante. E observando o conteúdo desses áudios fica bem evidente diversas incongruências nas narrativas de Robinho ao longo do processo investigativo. Vale a pena lembrar que essas são gravações privadas, ou seja, em teoria ele não sabia que estava sendo gravado, então nós temos uma matéria ainda mais espontânea, ainda mais genuína para ser analisada e comentada. E é justamente nessa matéria genuína que nós podemos observar ali um conteúdo bem incongruente. Lembrando que a incongruência é quando eu falo algo e depois eu me comporto ou falo alguma outra coisa que seja contraditória. Como por exemplo, ao longo dos vários áudios do Robinho, você vê que no primeiro momento ele vai ter uma narrativa dizendo que não encostou na menina, eu nem encostei nela. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá, eu vou falar: primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Mas um tempo depois, essa versão dele já vai mudar, onde ele vai de fato assumir que teve relação, sim, que colocou, por exemplo, o órgão genital dele dentro da boca da menina, e que até mesmo teve relação com ela, mas que não teria sido nada forçado. Agora, beleza, vamos chutar errado, deu alguma coisa, descobriram que o Ricardo participou, que o Neguinho comeu a mina. Eu comi, porque ela quis. Exato. Aonde eu forcei a mina, eu comi a mina, ela fez chupeta, depois eu saí fora, os caras continuaram lá. Você viu os caras lá? Vi. Os caras continuaram lá, queria.
Então esses são alguns dos exemplos da incoerência narrativa que o Robinho demonstra nesses áudios ao longo de todos os áudios ali. Qual é o problema da gente demonstrar incoerência narrativa? Vitor, o cara não pode, sei lá, falar alguma coisa e depois não é que ele ficou incoerente, é que ele só esqueceu e aí ele complementa essa informação num outro áudio mais pra frente e tudo isso é verdade? O cara não pode simplesmente falar uma coisa primeiro, esquecer e depois ele fazer um complemento e ele está falando a verdade? Bom, vamos lá. Então, sobre incoerência narrativa nós temos algumas ponderações. Primeiramente, as pesquisas que focam em avaliar a narrativa de depoimentos, como mostrado na obra Getting to the Truth, enfatizam que a alteração de versões no decorrer de um processo investigativo frequentemente está associada à fabricação de informações falsas. Conforme evidenciado pela CBCA, Criteria Based Content Analysis, a linha narrativa de uma pessoa que está contando a verdade pode sim ser muitas vezes confusa. A pessoa pode começar nervosa, aí ela vai falar pouco, aí depois ela pode se acalmar e falar muito, aí com detalhe, aí ela pode falar alguma coisa, esquecer, voltar atrás e falar um pouco daquele pedaço no começo. Lembrei de outra coisa importante, vai lá pro fim da narrativa e já complementa. Tudo isso pode acontecer, pode ser uma narrativa confusa e ainda assim pode ser tudo uma narrativa verdadeira. Porém, isso quando acontece em um único depoimento. Mudar as versões que você disse ao longo de vários depoimentos costuma ser um comportamento associado à fabricação de informações falsas, ou até mesmo pode sinalizar que entre uma sessão e outra de depoimento, a pessoa ensaiou e pensou numa versão que vai servir melhor, que vai deixar ela mais livre caso ela seja julgada por aquilo que está falando. E também é comentado tanto em Getting to the Truth, quanto em Telling Lies, quanto em Lie Spotting, da Pamela Maier, que o mentiroso, a longo prazo, ele acaba tendo muitas vezes lapsos de memória porque ele esquece qual foi aquela primeira versão mentirosa que ele criou. Então é muito comum que se você perguntar a mesma coisa para o mentiroso que ele te disse lá atrás, né, lá na primeira versão, ele vai falar alguma outra coisa muitas vezes porque ele esqueceu. Ele simplesmente não lembra aquilo que ele falou. E aí ele vai criando novas mentiras e vai preenchendo isso com novas mentiras até o fim. Isso inclusive é observado num outro caso bem famoso aqui no Brasil, o caso da família von Richthofen, onde o Christian Cravinhos, uma das pessoas que participou do assassinato ali do casal Richthofen, após o assassinato, no processo investigativo, aparece ali com alguns dólares, com um dinheiro na casa dele. E quando ele é interrogado pelos policiais, ele muda essa explicação de onde vieram aqueles dólares ao longo das várias vezes que ele é interrogado. Primeiramente ele fala que era uma herança deixada pela avó, depois ele fala que foi um dinheiro deixado por outra pessoa, pelo pai, depois não, ele fala que na verdade era uma grana de uma moto que ele vendeu, depois era uma grana que veio de umas coisas que ele tinha vendido, de um trabalho que ele fez, até que por fim vai se investigando, vai se observando a mudança de alterações e descobre-se que aquele dinheiro era de fato do casal Richthofen, o qual ele assassinou junto com seu irmão, Daniel Cravinhos. Então, quando você começa a observar a história de uma pessoa, que ela começa dizendo uma coisa e termina dizendo outra, cada vez que a pessoa conta aquela história, ela vai mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, isso pode ser um indicador de que ou a história não é 100% verdadeira, ou de que a pessoa de fato está ali criando uma informação que seja melhor, que seja mais bem vista, caso ela tenha que se justificar sobre isso em algum momento futuro. E agora vocês verão os momentos importantes nos áudios do Robinho, onde ele demonstrou incoerência narrativa. Vem comigo, me acompanha aqui. Aqui nesse primeiro momento nós já temos um ponto bem importante. Como eu já disse no começo do vídeo, como nós vamos ver agora, nesses áudios que se seguirão, Robinho afirma primeiramente não ter feito nada com a vítima. Porém, nesse primeiro momento ele se demonstra aliviado, pois a mulher estaria embriagada e não se lembraria dele. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. E a primeira incoerência é a seguinte: se ele não fez nada, como afirma, né, nem encostei na vítima, por que ele ficaria preocupado ou tranquilo da menina estar embriagada, ou preocupado ou tranquilo se ela ia se lembrar dele ou não? Se ele não fez nada, não há nem por que ele temer que ela se lembre dele. Já nesse outro trecho aqui, ele fala sobre como se defenderia se fosse chamado para depor. Primeiro ele afirma algo como, isso aí já aconteceu há 1 ano, e nessa fala dele, quando ele diz que aconteceu há 1 ano, já fica subentendido então que algo aconteceu, né? Esse não encostei nela, não fiz nada, já cai por terra também, segunda contradição. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Depois ele vai afirmar que não encostou na mulher. Essas duas justificativas já se mostram incongruentes em si. Se ele não fez nada, que diferença faria se o fato ocorreu há 1 ano ou há 1 semana? Esse trecho aqui também é bem interessante, presta atenção. Que eu transei, a possibilidade é zero. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Fala a verdade e entrega na mão de Deus. Porque fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí não é transar. Isso aí não é transar. Podemos observar então como a narrativa do Robinho vai mudando com o tempo. Inicialmente ele afirma não ter feito nada. Quando o amigo afirma que viu Robinho colocando seu órgão genital na boca da vítima, Robinho justifica dizendo que isso não é transar.
Então nós já temos aí mais uma incongruência, que de não fiz nada pra aconteceu há um ano, já virou, sim, eu tive alguma relação, coloquei meu órgão genital na boca dela, já vai mudando. Ou seja, então a história vai cada vez mudando. Não encostei nela, não fiz nada. Ah, mas ela tá embriagada, ela não vai lembrar de mim. Ufa. Ah, mas também aconteceu há um ano. Ué, mas você não falou que não tinha acontecido nada? Não, não aconteceu. Mas aconteceu há um ano. Mas não aconteceu, só que na verdade eu coloquei meu órgão na boca dela. Ah, mas isso não é transar. E por aí vai. É interessante observar a mudança de narrativa. Primeiro, ele afirma que não encostou nela. Conforme ele vai sendo confrontado, a justificativa muda pra eu não transei com ela. E aqui, novamente, ele muda mais uma vez a sua narrativa. Nesse trecho aqui, ó. Comi a mina, ela fez pra mim, depois saí fora. Os caras continuaram lá. A câmera não filmou eu comendo a mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque senão eu fudi todo mundo. Que a mina chupou o teu, chupou o meu. E aqui ele afirma que teve sim relação, mas que teria ido embora muito rápido. Nesse trecho ele fala também sobre a existência de uma câmera e afirma que se a câmera tivesse filmado, iria prejudicar todo mundo, demonstrando que provavelmente a versão que eles apresentaram às autoridades não seria verdadeira. E mais recentemente ele afirmou ali com todas as letras dizendo deixando claro que teve sim relação com a menina. Ele usou uma gíria, mas ele disse algo como eu comi. Agora, beleza, vamos chutar errado, alguma coisa descobrir que o Ricardo participou, que o Neguinho comeu a mina. Eu comi, porque ela quis. E por fim, é interessante observar a incoerência comportamental. Analisando ao longo dos áudios, Robinho demonstra muita tranquilidade na voz no primeiro momento. Ele fala, dá risada nas primeiras versões ali dele, quando ele tá conversando. Tô de meia, mano. A fase do jogador. Tô descalço igual... Tá bonitinho, fez a barba, hein? Vai fazer? Ao passar do tempo, ele só vai ficando mais tenso. O comportamento dele muda muito. Ele fica mais tenso, fica mais nervoso, começa a demonstrar agressividade na fala, agressividade para com os amigos dele ali, começa a falar mais palavrão, começa inclusive a ter uma linguagem mais ameaçadora para os amigos. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Brasil. Pau no cu dos que comeram a mina. Que se foda, você não comeu, eu não comi, pau no cu dos caras. E novamente essa incoerência comportamental mostra pra gente aí as diversas alterações ao longo do tempo. Até porque, como a gente sabe, a mentira, quanto mais tempo passa, quanto mais você precisa sustentar a mentira, mais tenso e nervoso fica o seu cérebro em lidar com aquela mesma mentira por um longo espaço de tempo. E tem a fala do Robinho sobre Deus. É o momento que ele fala ali, que ele pede para que Deus ajude a ele, que não dê nada de errado. Talvez ele tenha pensado assim, que eu não seja preso, que eu não seja isso, que eu não seja aquilo. E eu já vou te adiantar aqui que se você quiser parar o vídeo aqui agora, fique à vontade, tá? Porque a análise do vídeo já foi cumprida. Essa é uma análise muito mais voltada para a visão cristológica, né? Que talvez o Robinho tenha de Deus, e que eu acho que vale a pena comentar algumas coisas, visto que eu também sou cristão, do que a análise do discurso ou a análise dos áudios propriamente dita. Então, se por acaso você não é religioso, não é cristão, não se identifica com nada da religião, fica à vontade para fechar o vídeo e ir embora. Agora, se você é religioso, é cristão, ou gosta de Jesus Cristo de alguma forma e ficou curioso, quer entender qual seria a minha visão sobre isso, você é mais convidado a ficar com a gente nesse finalzinho de vídeo aqui. Bom, pois muito bem, vamos lá. Onde que surgem os comentários de Robinho que ele enfatiza ser cristão? Onde é que entra a imagem de Deus, a figura de Deus na narrativa de Robinho? Primeiramente, se você pega as entrevistas dele ao longo dos anos sobre esse caso, o qual ele foi investigado, acusado e, obviamente, né, por fim, condenado, em várias entrevistas, em várias vezes ele se manifestou publicamente dizendo que Deus estava com ele, se manifestou falando que era protegido por Deus, enfim, utilizou o nome de Deus várias vezes ali. E graças a Deus tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos e tem milhões de crianças que se espelham em mim. Para além disso, o Robinho, principalmente nos últimos anos, tem postado cada vez mais nas suas redes sociais publicações de cunho religioso. Então ele aparece cantando hinos religiosos, posta passagens bíblicas, posta ali vídeos dele com a família agradecendo a Deus, etc e tal. E tudo isso, num primeiro momento, pode se encaixar com algo que a gente chama de manutenção da aparência. É quando uma pessoa ela quer usar uma imagem, algum valor, ela quer fazer alusão a algum tipo de valor, algum tipo de figura que geralmente seja socialmente vista de forma positiva, para que as pessoas que a acusem não pensem negativamente sobre ela. Então, pela perspectiva do Robinho, olhando apenas na manutenção da aparência, faria muito sentido. Eu sou acusado de estupro, eu sou acusado disso, daquilo, deixa eu mostrar que eu sou cristão aqui para que a galera pegue leve comigo, o pessoal não brinde comigo, etc e tal. E no primeiro momento eu acreditava muito mais nessa ideia, tá? E não de que talvez o Robinho de fato fosse uma pessoa que, sei lá, seguisse o cristianismo ou que de fato professasse a fé dele como cristão. Me parecia muito mais algo voltado para a manutenção da aparência do que de fato que se sente cristã. Só que a minha interpretação
interpretação mudou nesses últimos áudios que foram lançados. Como eu disse para vocês, em dado momento ele tá lá falando para os amigos o que aconteceu, o que ele fez, ele fala, eu fiz isso aqui mesmo, fiz isso com a menina, você também estava lá, você também fez, para logo em seguida ele falar, não, mas tomara a Deus que não aconteça nada, que não vai dar nada, vai ser só uma pressãozinha pra gente crescer e virar homem. Ele fala algo assim. Só que a questão não é essa, tu não forçou a mina. Exato. Por mais que tu tenha participado, vamos chutar errado aqui, lógico que tomara a Deus que não vai dar em nada. Isso aí vai ser só pressãozinha pra nós tomar vergonha na cara e parar que se expressar, pra nós virar homem e crescer. E naquele momento eu parei o vídeo e aquilo foi muito absurdo. Para pensar no contexto. Você está ali num ato de depravação sexual, então várias pessoas no mesmo quarto, transando ao mesmo tempo, uma por cima da outra, enfim, totalmente uma depravação sexual que não faz sentido algum para alguém que seja cristão. Você está traindo a sua esposa, se você é cristão você tem sim que seguir a virtude do matrimônio e agir de acordo, né, e agir como tal. Você está cometendo um crime, tá certo? Você está cometendo um crime, forçando ali um ato sexual com uma pessoa que está incapacitada, e você está pegando tudo isso e está falando assim, Deus, por favor, que nada disso que eu fiz dê alguma consequência. Então, olha o tanto de coisa errada e você nesse momento lembra de Deus. E aqui é importante deixar claro duas coisas. Primeiro, eu estou falando nesse momento do vídeo com pessoas que sejam cristãs de fato, que enfim, que tenham essa visão metafísica do mundo, tá certo? E segundo, eu não quero bancar um moralista como se eu fosse um professor de catecismo dizendo, olha, você deve fazer isso, deve fazer aquilo para você atingir a salvação. Eu não quero dizer como se eu mesmo não tivesse feito muitos erros na minha vida, não tivesse que lidar com pensamentos deturpados no meu dia a dia, enfim, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, tendo em vista o que o Robinho fez, e o momento que ele vai lá e fez ali o que fez e pede para que Deus não puna ele, para que Deus não dê as consequências dele, e tendo em vista também que ele é uma figura pública que fala com milhões de pessoas, e é referência, pelo menos até então era, para milhões de pessoas, que podem olhar para ele e seguir, achar que isso é seguir a Deus dessa forma, e para além disso, um terceiro ponto, tendo em vista também que hoje em dia tudo é muito caótico, muitas vezes a mídia quer deturpar o que é a imagem de ser um cristão, o que são os valores cristãos, o que são os princípios, as virtudes, por exemplo, cardeais, as virtudes teologais. Tendo em vista tudo isso, eu acho que vale a pena, sendo também um cristão, que tem um certo espaço aqui na internet, um público grande, comentar alguns pontos brevemente, tá certo? Só levantar alguns pontos, não quero ser professor de nada aqui. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar sobre o caso Robinho, para além do crime, para além de tudo isso, é a própria conduta dele sexual. Você tá num local ali com várias pessoas ao seu redor, todo mundo sem roupa, fazendo ali uma depravação sexual. Isso é uma depravação sexual do ponto de vista cristão. E por que isso seria errado? Bom, pegando como referência aqui o Tratado de Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório vai nos dizer que a castidade é a rainha das virtudes. Ele diz que quem supera o vício contrário à castidade facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu do ódio, injustiça e sacrilégio. Grande, portanto, é a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nola roubar. E claro que também na palavra nós temos ali inúmeros momentos onde é falado sobre por que você deve preservar a castidade. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz, todo o preço é nada em comparação de uma alma casta. Isso é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhes são comparáveis. E quando é falado sobre castidade, não é necessariamente você, por exemplo, ser virgem até o fim da vida, ou enfim, não é apenas isso que contempla o Tratado da Castidade, mas sim você não se comportar de uma forma depravada sexualmente. E isso de acordo com os valores cristãos, tá certo? Mais uma vez. E o primeiro momento que me chama a atenção é justamente a situação toda. O que tá acontecendo ali, o Robinho tá naquela sala traindo a esposa dele, então já tá ali também indo contra a dádiva do matrimônio. Para um cristão isso é um absurdo. Tá tendo um comportamento depravado sexual, fazendo sexo com várias pessoas ali ao redor, e aí um troca e já coloca na menina também e volta, e outro fica se masturbando do lado, enfim. Como diz um dos maiores sacerdotes brasileiros atualmente, o padre Paulo Ricardo, quando você não segue o que Deus fala para você seguir, quando você vai lá e quer fazer as coisas do seu jeito, você se comporta como um animal. E isso é como se fosse realmente um bando de porco no chiqueiro, uma por cima da outra, uma pessoa reproduzindo aqui com a outra e um outro porco aqui também, é uma maluquice mesmo, muito longe do que seria uma vida cristã. E ainda falando do Tratado da Castidade, o Santo Afonso de Ligório fala sobre outra questão, que se você quer realmente buscar ter uma vida que alegre o Espírito Santo, que seja morada do Espírito Santo, você precisa também cultivar as suas relações, as amizades que você tem. Porque se você não cativa boas relações, boas amizades, você vai acabar
caindo no pecado, né? Santo Agostinho fala, aquele que não evita relações perigosas cai facilmente no abismo. São Cipriano vai falar algo como, é de se admirar que pegue fogo aquele que anda perto das chamas. Então se você convive com pessoas que não estão buscando salvação, que não estão buscando o caminho correto, você vai acabar, obviamente, caindo no caminho do pecado. Não só na castidade, como em outras coisas da vida, né? Você vai acabar sendo uma pessoa mais colérica e por aí vai. E aí você vê, o Robinho tá com vários amigos, a situação toda de fato, é um estudo coletivo. Então, estou com amigos, quer dizer, são pessoas que ele conhece, que ele se relaciona. Ele manda áudios, né, faz ligações para essas pessoas. Em nenhum momento você vê algum amigo dizendo, cara, a gente errou, vamos nos entregar, vamos pedir perdão, vamos nos arrepender, Robinho, vamos dar... E você não vê o próprio Robinho falando isso ao longo dos áudios. Novamente, uma atitude cristã provavelmente seria você se arrepender disso tudo. E por que eu estou dizendo uma atitude cristã seria? Como eu disse, eu não sou professor de nada, eu não sou um catecista nem nada do gênero, mas eu me baseio primeiramente em grandes apologetas cristãos, como por exemplo Santa Afonso Maria de Ligório e até mesmo C.S. Lewis, criador das Crônicas de Nárnia. Para fazer esse vídeo aqui eu estou usando como referência um livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples. Então, Robinho, não basta você ir no culto de domingo, pagar o seu dízimo, cantar louvores e hinos ali dentro da sua casa e depois na outra semana sair com uma galera depravada, sair com uma galera que vai te levar para o mau caminho, ir para um boteco, para um barzinho, encher a cara, paquerar as menininhas ali, ficar com menininhas ali. Não adianta, cara. Infelizmente, isso não é ser cristão, tá certo? Isso é ser qualquer outra coisa, é ser o seu conceito de cristianismo, que inclusive é o que está em alta hoje em dia, né? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu até sou cristão, mas eu não sou bitolado. Eu sou religioso, mas não sou aquele religioso extremo. Eu não sou extremista. Eu até sigo a Bíblia, mas não dá para seguir tudo que está na Bíblia também, né? Porque senão, onde é que nós vamos parar? Pois é, infelizmente, quando você cria o seu conceito, o seu parâmetro de Deus, você está seguindo qualquer coisa menos Deus, né? O único verdadeiro Deus. E aí quando eu falo isso, talvez alguém, um Robinho da vida, se eu estivesse conversando com ele, falasse isso, e talvez ele falaria para mim, poxa, Vitor, mas calma lá, cara, é difícil. Você tá me cobrando um negócio impossível. Pô, eu tô jogando aqui em times de alto nível, é cobrado de mim um grande nível de performance no futebol. Eu passo muito tempo longe de casa, longe da família, longe da minha esposa, né? Não dando pra ter relação com ela. É um estresse do caramba, porque eu sou xingado em campo, eu sou vaiado quando eu não faço algo certo. Eu tenho que entregar muita performance, então além do xingamento, de eu lidar com emoções negativas, é uma pressão em cima da minha cabeça. Eu tô treinando todo dia, adrenalina no alto, testosterona no alto, ou seja, o meu hormonal tá jogando contra, tá me deixando ali no momento que eu tô sobrecarregado. Você vai me dizer então que eu não deveria sair com a molecada, com a galera, pra ir num barzinho, encher a cara de vez em quando, até uma menina lá que eu tô lá, tal. Eu não amo aquela menina, eu não quero ter um caso com ela, pelo amor de Deus, eu quero manter minha esposa, minha família, quero continuar louvando a Deus, eu não quero deixar de procurar Deus. Mas você vai me dizer que de vez em quando eu não posso dar uma aliviada ali com uma menina, só uma descarregada, só pra desestressar? Eu já ouvi isso, inclusive, muitas vezes, na minha família próxima mesmo. Familiares falam assim, poxa, eu amo minha esposa, eu quero continuar indo na igreja e tal, mas de vez em quando é muita pressão, eu quero só dar uma descarregada e já vou voltar pra vida familiar. E aí eu vou te dizer, Robinho, que não, cara, se você quer ser cristão, não tem meio termo. É difícil, é desconfortável, é praticamente impossível. Sim, mas o que disse o nosso Senhor? Lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então é difícil ser cristão. E outra, vamos combinar que a melhor forma de liderar alguém é pelo exemplo. Se você quer demonstrar perante as outras pessoas que você realmente é um cristão, não vai ter como, a gente vai ter que agir dessa forma, vai ter que ter o exemplo. E o primeiro a dar o exemplo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio, era inocente, não conheceu o pecado, não precisava fazer nada do que fez, ele foi flagelado, foi espancado, humilhado, foi escarneado. Um dos melhores amigos dele, que passou ali anos ao seu lado, traiu ele por dinheiro. Um dos outros melhores amigos dele, Pedro, negou ele 3 vezes em público na frente dele. Mesmo assim, com tudo isso, ele ainda foi lá, se entregou na cruz para salvar eu, para salvar você, para salvar todos. E aí você quer virar e quer falar que não vai fazer sacrifício. Não, mas aí pra mim é difícil não sair com a molecada, não encher a cara, não ficar de vez em quando com uma minazinha aqui, outra ali. Você vai dizer que você não quer fazer o sacrifício. Como C.S. Lewis bem lembra pra gente em Cristianismo Puro e Simples, Cristo fala o quê? Tome a sua cruz e me siga. Ele não fala, fica, não, eu sei que você me segue, fica tranquilo aí, cara, não precisa mudar de vida não, senta aí, eu sei que você me ama, você já falou que se arrependeu, tá tudo bem, fique tranquilo, meu querido, fica aí onde é que você tá, que tá tudo certo. Não, Cristo falou, tome a sua cruz e me siga. Segurar uma cruz é um negócio desconfortável, é pesado, imagino eu, deve ter farpa, vai cortar seu ombro, enfim, e arrastar ela, porque você vai ter que seguir o mestre, ainda é mais difícil ainda. Mas esse é o caminho. Tá certo? Esse é o caminho, essa é a palavra. Se revoltar com isso e querer criar um conceito de Deus que se encaixe nos parâmetros que você julga confortável, não é ser cristão, é querer criar a tua própria religião, é querer ser o teu próprio Deus. Eu ouvi uma conhecida dizendo algo outro dia assim, não, mas eu vou na missa, eu faço isso, eu faço aquele outro, eu faço penitência, eu pago ali o meu carnezinho, mas essa coisinha aqui, esse pecadinho aqui eu não abro mão. E eu conversando com ela, falei, então, cara, mas olha, isso aqui é bíblico, tá certo? Além de ser bíblico, isso também tá na tradição católica, então assim, você deveria parar de fazer isso. Aí ela falou algo como, não, mas
Se Deus for me culpar por isso aqui, aí não dá. Quase como se ela dissesse assim, não, mas aí Deus, nisso aqui Deus está errado. Pois é, o último que tentou criar ali a própria forma de governar, achando que Deus estava errado, foi Lúcifer. Para finalizar, vale a pena lembrar que Lúcifer, como é dito na Bíblia, é homicida desde o princípio e é o pai da mentira. Portanto, seguir Lúcifer é uma certeza que você vai chegar em pelo menos 2 lugares na sua vida, na mentira e na destruição. Por que destruição? Porque homicídio é uma palavra que vem do latim homicidium. Cidium significa extermínio, morte, destruição, por aí vai. Então você vai chegar na destruição, vai acabar com o que você construiu. No caso do Robinho, vai destruir a imagem de um grande jogador futebolístico por ter feito o que fez. Ou vai destruir a imagem dele como esposo, porque a esposa dele vai ver o que aconteceu e não vai mais querer estar com ele, vai querer sair dele no relacionamento. Ou vai destruir a imagem dele como pai, porque vai passar 10 anos preso e vai ficar esses 10 anos sem ensinar as filhas, sem educar as filhas. Então você vai chegar na destruição e na mentira, como já foi dito, o pai da mentira, é justamente isso, é você ter que ir mentindo cada vez mais para livrar sua própria pele, e aí você vai entrando cada vez mais num lugar profundo, cheio de mentira, onde você fica assustado, inseguro, e você tem que mentir cada vez mais para poder sobreviver. Então ser cristão não é postar um videozinho no Instagram cantando um hinozinho, não é compartilhar um stories de algum pastor que prega teologia coaching, não é simplesmente pagar o dízimo. Ser cristão é um estilo de vida, é morrer para o mundo, é morrer para si. Vale lembrar a passagem de Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando você for fazer alguma atitude, viva lembrando que Cristo está dentro de você. Mas claro que essa é apenas a minha opinião, tá certo? Bom, comenta aí então o que você achou, se você concorda comigo tanto na parte da análise quanto na parte da visão cristológica, se dá para ser cristão e realmente trair a mulher de vez em quando, ficar enchendo a cara, indo em qualquer tipo de lugar, sem se preocupar se realmente dá para ser cristão dessa forma. E os tempos estão modernos, e às vezes eu que estou muito antiquado, estou vendo um cristianismo aí que, sei lá, talvez não exista, talvez a Bíblia precisa ser reescrita também. Comente aí sua opinião. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que talvez precise de um sacode, precise começar a ver a vida de um jeito diferente, precise lembrar que Cristo também habita dentro dela, que Cristo chama todos os pecadores para estar com Ele, tá certo? Manda esse vídeo para essa pessoa, pode ser que ajude essa pessoa bastante. E não deixe também de se inscrever aqui no canal Metaforando caso você não seja inscrito, tá certo? Muito obrigado, um abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima.